meus irmãos em Cristo. Eu quero trazer aqui uma reflexão acerca da palavra de Deus sobre um assunto verdadeiramente bem importante: a salvação das nossas almas. Esse assunto é muito importante porque, assim, a salvação das nossas almas, ela não ocorre da maneira como algumas pessoas imaginam que ela ocorre. Vamos ler um texto da palavra do Senhor que se encontra em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8 até o 10, que diz assim a palavra de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A palavra de Deus ela vai ser bem clara e enfática a respeito da salvação, em dizer que a salvação é pela graça, mediante a fé. O que encontramos na Escritura não é uma salvação com base em méritos humanos. Não é uma salvação com base em esforços humanos. Qualquer esforço que nós pudéssemos fazer não mudaria a nossa condição de pecadores, caídos, depravados e separados de Deus. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 3, versículo 23, versículo bem conhecido, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando o primeiro homem, Adão, ele pecou, toda a espécie humana, toda a humanidade, ela sofreu da queda, ela sofreu do pecado. Ali entrou o pecado no mundo e contaminou toda a raça humana. Mas Deus, ele proveu, na verdade, ele já havia feito um plano de salvação, que a palavra de Deus vai dizer que é desde a fundação do mundo. Jesus, ele já é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Deus já tinha esse propósito. Deus já sabia em sua mente, em sua presciência, que o homem cairia em pecado e que o homem precisaria de um plano de redenção e de salvação. E o que aconteceu? Deus enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo para sofrer, para tomar sobre ele próprio o meu e o seu pecado. Jesus Cristo na cruz fez uma expiação que foi suficiente para toda a humanidade. E a Bíblia, ela deixa isso bem claro. 1 João capítulo 2, versículo 2 diz: ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo. Palavra original no grego, cosmos, todo o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que decidiu enviar o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Agora, Deus ele estabeleceu, sim, uma condição. Essa condição não são obras meritórias, nada disso. A condição que Deus estabeleceu foi a fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, a fé, ela é a condição para que nós venhamos a ser salvos, mas essa fé, ela não é produzida por nós, ela não pode ser produzida por nós. Ela não pode ser produzida naturalmente pelo ser humano caído e pecador. É aí que a graça de Deus, a chamada graça preveniente, ela opera possibilitando o pecador de se reconciliar com Deus, de aceitar ao chamado da graça divina. O pecador, miserável, perdido, ao estender a sua mão para receber a graça que lhe é oferecida, ele não tem mérito nenhum nisso. Porque até o estender da mão do pecador,
foi o próprio Senhor que verdadeiramente deu forças para que ele fizesse isso. Então, o que eu quero dizer? E outra coisa, aquele que rejeita, aquele que resiste à atuação do Espírito Santo, porque é sim possível fazer isso. Jesus disse que Jerusalém, muitas vezes, eu tentei vos ajuntar, mas eles não quiseram. Ou seja, dá sim para resistir ao Espírito Santo, porque a própria Bíblia alerta a que nós não venhamos resistir ao Espírito Santo. Então, existe sim essa possibilidade. E aquele que comete tal prática de resistir ao Espírito Santo e de rejeitar a salvação, esse tem total demérito e total culpa em rejeitar a única chance que ele tem de salvação. Agora, o seguinte, não podemos nos apoiar em nós mesmos. Às vezes, até em nossa mente, defendemos doutrinas como a justificação pela fé, defendemos a salvação pela graça, defendemos tudo isso. Só que às vezes em nossa vida, a gente tende a querer se justificar pelas obras. A gente tende a querer fazer obras não por gratidão a Deus, mas sim para tentar alcançar alguma coisa de Deus. E deixa eu lhe dizer, Deus não quer que a gente faça isso. Deus ele quer que a gente faça as obras que ele destinou antes da fundação do mundo para que nós fizéssemos. Ou seja, se nós fazemos boas obras, se nós cremos em Deus, se nós obedecemos a Deus, se nós seguimos os mandamentos do Senhor, nós não fazemos isso por mérito nosso ou para comprar a nossa salvação. Não, Jesus já comprou a nossa salvação. Nós fazemos isso porque a nossa natureza, no momento em que nós estendemos a mão para receber a graça oferecida por Deus, a nossa natureza ela é transformada. E nós vivemos de uma maneira diferente. E nós podemos agora viver lutando contra o pecado, porque antes nós não tínhamos condições de lutar contra o pecado. A única condição que nós tínhamos era de pecar. Mas depois de capacitados pela graça de Deus e tendo respondido positivamente a esta graça, essa graça continua operando em nossas vidas e nos fortalecendo a vencer o pecado. Essa graça não só nos capacita, essa graça ela não só nos perdoa dos nossos pecados. Essa graça, ela nos capacita a não pecar. Claro que não pecar não é no sentido de viver uma vida impecável, viver sem erros completamente. João diz que aquele que diz que não peca é mentiroso, faz de Deus um mentiroso. Então, o que eu quero dizer aqui para você é que falhas vão ocorrer nas nossas vidas, tropeços vão ocorrer nas nossas vidas. E isso não vai fazer que nós venhamos a perder a salvação. Eu ainda vou tratar desse assunto em outro vídeo, mas por enquanto falando aqui, a palavra de Deus diz, Jesus diz que ninguém arrebatará as ovelhas dele da mão dele. Então, não precisamos ter um medo intenso em relação a isso. Precisamos sim perseverar, precisamos sim estar firmes no Senhor, pois o verdadeiro salvo, ele persevera. O verdadeiro salvo, ele permanece na presença de Deus. O verdadeiro salvo, ele obedece à palavra de Deus. Assim como um filho que ama a seu pai, obedece a seu pai. Assim como um filho que ama a sua mãe, obedece a sua mãe. Da mesma forma, Deus, se nós amarmos a Deus, obedeceremos a Deus. Então, meu amigo, meu caro irmão, tenha isso em mente. A sua salvação não vem de méritos seus, nem de méritos meus. Não. A salvação vem de um mérito de exclusivamente uma pessoa. Uma só pessoa. Que se chama Jesus Cristo. Dele é o mérito da minha e da sua salvação. Não é mérito de nenhum de nós. É exclusivamente graça e misericórdia de Cristo que ele oferece a todos nós. E nos dá a chance de a gente se apegar a essa graça, de a gente permanecer nessa graça e viver pela palavra de Deus. Então, persevere no Senhor, persevere em agradar ao Senhor, porque aquele que é salvo faz boas obras, aquele que é salvo, ele tem prazer em agradar a Deus. Agora, não acredite que essas boas obras hão de comprar a sua salvação.
Não acredite que qualquer ação que possamos fazer há de nos trazer uma posição superior. Não. Todos nós somos pecadores, miseráveis e depravados. E não somos melhores do que ninguém, porque aceitamos a graça. Não somos melhores. Melhor é Jesus, que se entregou a si mesmo por nós. E sendo em forma de Deus, não teve isso por usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte, morte de cruz. Por isso que Deus o exaltou soberanamente. Então, meu irmão, que nós venhamos aguardar a manifestação, o grande dia, porque a palavra de Deus diz, né? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, graça e paz, que Deus abençoe e guarde sua vida, hoje e eternamente. Amém.